Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um podcast Inspira Sucesso, na série Inspiração. E hoje nosso programa está especial porque nós vamos entrevistar uma pessoa assim que é o mentor de tudo isso. Mas antes de falar dele, eu gostaria de pedir para você que você dá um joinha aí para a gente, curte a nossa página, se inscreva e o mais importante, se você gostar, compartilhe com aquelas pessoas que você tem um carinho especial. Para a gente é importante que essa mensagem chegue a quem precisa, tá ok? Então vamos revelar aí o nosso entrevistado de hoje. Ele já está ali na tela, diretamente de Atibaia, nosso mentor, nosso mestre Mário Simões. Seja bem-vindo, Mário Simões, em nosso podcast aqui. Fala, Dê, que alegria estar com você. Finalmente chegou a minha vez, já estava esperando com expectativa, já acompanhei as outras transmissões e hoje é um privilégio estar aqui com você e com esse público tão seleto, tão precioso. Um prazer estar com vocês. Muito obrigado, viu, Mário? Mário, nós queremos deixar aqui com você a nossa gratidão de todos os autores. Você foi o nosso mentor, o responsável por tudo isso. Então, uma gratidão especial por você, Mário. Sem você, nada disso estaria acontecendo. Lógico que nós entendemos que nós temos a bênção do nosso Pai das luzes, mas sem pessoas competentes e profissionais como você, como nosso mentor, nada disso seria possível. Então, para a gente começar, Marião, fala quem é esse Mário que tanto a gente está falando dele? Fala um pouquinho para nós quem ele é. Primeiro, mais importante, eu sou amigo do D. Aprendeu, né? Mais apresentação do que essa, entendeu? Amigo do D, pronto, as portas se abrem, né? Eu sou casado com a Priscila, há 32 anos, pai de Felipe, que tem 28, já é casado há 2 anos com a Karen, pai do Davi, que tem 24, e vai casar ano que vem. Olha, então, que legal. Estou muito feliz aí com os meninos e, assim, já me preparando, quem sabe a partir de 2023, por aí, comece a chegar os netos, né? Então, a vida está acelerada, né? Alguém disse que a vida é que nem um rolo de papel higiênico. Quanto mais chega no fim, mais rápido ele vira. Essa eu nunca tinha ouvido falar, viu, Mário? Essa é boa. Então, o meu já está virando um pouquinho mais rápido. Acho que o seu também, né, Dê? Vou chegar lá, ainda está na metade, vai. Mas, enfim, eu sou já palestrante há mais de 20 anos, docente internacional do HI International. Também sou certificado pelo John Maxwell Team como palestrante, como treinador. Também sou empresário na área educacional. Temos uma escola aqui em Atibaia, a EIPG, Escola Internacional Preparando Gerações. Há 20 anos também esse projeto. Sou diretor executivo da Focus Business School no Brasil. Escritor de 11 livros, né? Comecei em 2011, e mentor desse livro tão precioso, Inspiração, que pudemos sonhá-lo junto, né? E hoje já é uma grande realidade. Então, eu me escondo aqui em Atibaia, mas daqui a gente produz muito, né? E impacta o Brasil e outras partes do mundo também. Então, um pouquinho sobre o Mário. É interessante, né, Mário? Eu já acompanho a sua carreira, a sua vida em alguns anos, e os seus livros me impactaram muito, e vamos trazer aqui para o nosso podcast, eles me inspiram muito. Um deles, que eu inclusive conto um pouquinho dele no meu capítulo, que é as estações da vida, né? Como é importante a gente ter esse conhecimento, esse autoconhecimento de qual estação da vida nós estamos passando e como enfrentá-las. Então aqui, Mário, o meu testemunho em relação aos seus livros, à sua profissão, você me inspira muito, viu? E como foi essa experiência sua aí de mentorear esse pessoal, de ouvir? Você foi a primeira pessoa que teve contato com eles, de ouvir cada história, de
de dar aquele feedback, de lapidar cada história, né, e colocar a cereja do bolo. Como foi para você isso, Mário? Eu acho que antes de responder essa pergunta, eu vou contar um pouquinho que eu era uma pessoa que era, quando adolescente, eu era muito tímido, eu tinha vergonha de falar em público e tinha até dificuldade de ler livros. E o meu modus operandi era estudar o suficiente para fazer prova e passar de ano. E essa foi minha mentalidade até o final da faculdade. E eu me lembro recentemente de ter visto um vídeo que alguém gravou a minha formatura lá na Louisiana State University, né, em Baton Rouge, Louisiana. E aí meu pai, com aquela câmera VHS ainda antiga, perguntou: "Ei, Marião, né? Como é que você está?" E aí eu falei assim: "It's over, acabou, no more books." Ou seja, chega de livros. É. E essa era a minha mentalidade quando eu me graduei em 87 em jornalismo. E depois de formado, eu não li livros por 2 anos, porque eu já estava trabalhando, ganhando dinheiro, e falei, não preciso mais disso. Mas Deus tem um senso de humor muito bom. Lá em Dallas eu conheci a Priscila, ficamos noivos, e a igreja que eu frequentava tinha um ministério com empresários. Eu falei, eu quero participar desse ministério. Então eu fui numa reunião sábado à tarde, e aí o líder falou assim: "Nós vamos começar com a leitura de um novo livro." Quando ele falou isso, eu quase que fui embora. E eu fiquei, e o livro era Your Attitude Keys to Success, Sua Atitude Chaves para o Sucesso, do Dr. John Maxwell. E eu li esse livro. E esse livro mudou a minha vida, mudou minha atitude com relação à leitura, com relação ao meu desenvolvimento. E aí, a partir daí, a minha vida foi mudando, através dos cursos, dos livros que eu fui fazendo, das mentorias, e isso, então, impactou minha vida. Então, hoje, para falarmos de um livro, Inspiração, eu quero agradecer a Deus pela vida do Dr. Maxwell, que me inspirou, né, Uhum. indiretamente, me inspirou a ler livros. E anos depois, eu fui intérprete dele em vários eventos aqui no Brasil, em 2008, que ele veio, falou para mais de 12 mil pessoas, em São Paulo e Brasília. E depois eu fiz, em 2014, uma certificação com ele. Ele também, então, voltou a me inspirar, não somente a ler livros, mas também a escrever livros. E aí, já essa jornada, né, de 11 anos, agora não só como palestrante, mas também como escritor, eu tenho essas duas paixões. E pude Muito bom. unir isso, esse ensinar, né, mentorear pessoas, inspirar esses autores tão especiais, através também de um conhecimento que eu aprendi nesse processo. Né, em 11 anos, aprendi alguma coisa sobre a arte de escrever, e poder ter mentoreado esse povo. Foi uma experiência muito rica. Eu estou muito feliz de poder ter uma pequena participaçãozinha nesse processo todo. É. Legal, Mário, porque quando começou o projeto, você me trouxe uma ideia muito interessante, que é a questão de você criar autoridade, né? Para você criar autoridade, você tem que ser autor de algo, né? E foi dessa ideia que a gente começou a pensar nesse projeto de convidar as pessoas, né? Muito, muito interessante. E, Mário, com toda essa experiência que você falou, né, da importância dos livros na sua vida e a chave, que através de um livro virou a chave, inclusive eu acho que resultado do seu sucesso hoje, né? A questão da leitura dos livros, das pessoas que você anda, isso é importante para a vida das pessoas, não é? Fala um pouquinho para nós sobre isso. A Bíblia fala, né, sobre isso, que as más companhias corrompem os bons costumes, mas as boas companhias fazem a diferença na sua vida. Né? Diga-me com quem andas e direi quem tu és. O Jim Rohn fala que a gente é a média dos nossos 5 melhores amigos.
E uma frase que fala: onde você vai estar nos próximos 5 anos? Depende dos amigos que você tem, das mensagens que você ouve e dos livros que você lê. Então, são fontes de influência na nossa vida e, com certeza, a leitura de livros é extraordinária. Infelizmente, a nossa cultura brasileira é de não lermos. A gente gosta muito de ouvir, mas imaginar que todo o conhecimento humano tem sido transferido de geração em geração através de livros. Então, um livro, entendi, um livro pode transformar a sua vida. Um livro de finanças pode mudar a sua vida financeira, um livro pode mudar o seu casamento, pode dar uma ideia para você ter um negócio revolucionário, pode ajudar a sua profissão, sua vida espiritual, enfim, todas as áreas de vida, existe conhecimento suficiente para você ler algo e você aprender com aquilo, para que você tenha a sua vida transformada. Que interessante essa sua colocação, eu nunca tinha pensado nesse sentido, né, desses nichos de conteúdo, né, que quando você precisa de algo, existe uma mensagem, um livro que possa te inspirar nesse sentido. E falando nisso, Mário, eh, quem é que te inspira? E se você também pudesse trazer uma frase que nos inspira, é possível? Quem é que inspira? Poxa, eu acho que inspiração é o que move o mundo, né? Pessoas inspiradas são as pessoas que fazem as coisas acontecer. E eu tenho algumas frases até que eu coloquei aqui na conclusão, tive o privilégio de escrever aqui a conclusão do livro, né? Da inspiração. E uma delas diz o seguinte, que a nossa vida, está na página 173, a nossa vida pode ser para outros um balde de decepção ou uma fonte de inspiração. Uau, show, hein? Né? Que Então, assim, todos os dias nós temos contato com pessoas e ou a gente está sendo um balde de decepção, ou seja, apagando os sonhos das pessoas, ou nós estamos inspirando as pessoas a serem mais, a fazerem mais, alcançarem mais, né? Realizarem seus sonhos. E, poxa, já tem tanta notícia ruim, tem tanta gente ruim que não faz nada. E eu pergunto, né, poxa, toda vez que eu encontro com alguém, por exemplo, hoje, sabia que ia estar com você aqui nessa transmissão. Eu quero que no final desse nosso encontro, que você termine dizendo, poxa, eu fui inspirado. O Mário, ele deixou um ponto positivo na minha vida. Ele acrescentou. Tem gente que soma, tem gente que subtrai. Eu quero somar, não quero subtrair das pessoas. E é uma boa medida isso. Quando as pessoas deixarem de saírem do encontro com você, ou uma reunião, ou um encontro rápido, você agregou, você inspirou as pessoas ou você subtraiu dela? Eu quero ser um adicionador, um multiplicador na vida das pessoas. perfeito. Mário, é interessante, né, que cada pessoa que eu entrevisto aqui é algo revelador, como amigo ou como pessoa mesmo. E no nosso livro você ficou de fazer a conclusão. E aí foi desafiado também a sair um pouquinho dessa área profissional para falar um pouquinho do Mário como pessoa, como pai, como filho, como esposo. Eu conheço um pouquinho da tua vida e sei que em alguns momentos da tua vida você teve seus altos e seus baixos, né? E eu queria saber, o que que o Mário pensa aí dentro ou como que foi a vida do Mário que transformou ele nessa pessoa de sucesso? Num dos meus últimos livros, A Trilha dos Vencedores, eu cunhei ali uma frase que eu acho que é uma das melhores frases do livro, que diz que a estrada do sucesso permanente é construída sobre ruas de fracassos temporários. Ou seja, todos nós, na nossa vida, nós tivemos experiências
em que fracassamos em algo. Um projeto que não deu certo, ou um casamento, ou um negócio, enfim, todos nós já fracassamos, mas o ato de fracassar em algum projeto não nos torna pessoas fracassadas. Nós simplesmente, como Thomas Edison, descobrimos mais de 1000 maneiras que não funciona aquela lâmpada incandescente até ele chegar naquela que deu certo. Então, essas experiências, esses fracassos temporários que todos nós passamos, quando a gente olha para trás e depois de um tempo a gente começa a ver, puxa, Deus usou essas ruas de fracassos temporários como pavimentação para essa estrada do sucesso permanente. É o que diz na Bíblia, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando você passa por isso, você não entende, mas Deus está usando isso como pavimentação. E o livro que você falou, As Quatro Estações da Vida, foi resultado de uma das maiores crises e dificuldades que eu passei na minha vida em 2008, 2009, com aquela crise econômica. Nós descobrimos que havíamos herdado uma dívida milionária na nossa escola. E como foi difícil aqueles anos, né, com, na verdade, o valor da dívida é de R$ 2 milhões. É muito dinheiro. E aquilo foi uma prova assim, muito difícil. Né? Nós passamos tempos muito apertados. Por 2 anos, a gente não saiu para comer fora com os meninos. Eu até evitava de passar no McDonald's para os meninos não verem, para quererem entrar no McDonald's. E a gente se virou com o pouco que a gente tinha. Deus foi fiel e a gente foi pouco a pouco quitando, né, aquela dívida e graças a Deus a gente pode dizer que essa dívida foi totalmente quitada nesses últimos anos. E essa experiência que vivi, que foram, né, experiências difíceis, e o que eu aprendi é que justamente nos nossos momentos mais difíceis de vida é que nós aprendemos as lições mais importantes. E essas lições importantes, então, eu comecei a refletir sobre isso, falei, poxa, olha, foi um tempo de perdas, e aí depois um tempo de reclusão, e 2 anos depois, 2011 mais ou menos, eu comecei a ter uma alegria, uma motivação diferente, uma inspiração diferente. Eu falei, poxa, parece que eu estou vivendo uma primavera. E eu falei, bom, se isso é primavera, então eu passei por um outono. O outono em inglês é fall, quando as folhas da árvore caem, um tempo de perdas. É o que eu passei. E passei um inverno também, um inverno de reclusão, de cuidado, de reparo, de cura. E aí eu falei, poxa, então agora eu estou na primavera. Então isso quer dizer que existe um verão, ele vai chegar. Eu não sei quando vai chegar, mas vai chegar. E aí isso me levou a escrever uma palestra, né? Foram, na verdade, uma série de palestras sobre isso, e depois transformei essas palestras em um livro que foi as Quatro Estações da Vida. Então, é interessante, todos nós passamos por dificuldades, e o segredo é esse, que os seus sofrimentos de hoje podem ser ensinamentos para outras pessoas amanhã. E justamente esse livro Inspiração é o segredo, o sofrimento de 13, 14 autores, pessoas comuns, que passaram por perrengues, por outonos, por desafios, e tiveram a coragem de documentar isso e também com os aprendizados, o que eles aprenderam nesse processo, que é o que nós temos nesse clássico, nesse best-seller, Inspiração. E interessante, né, Mário, que esse livro ele me fez entender o seguinte, que assim como as estações do ano elas vêm e vão, e cada ano elas trazem as estações, a nossa vida também é assim, né? São ciclos. Você passa pelo outono, inverno, primavera, verão, mas de repente pode vir o outono de novo e pode vir o inverno de novo,
e às vezes não tem uma sequência lógica em nossa vida, de repente você tá vivendo a primavera, mas aí vem o outono, entendeu? E recentemente você teve também aí uma experiência muito forte com o seu filho, né, Mário? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência e eu acredito que uma experiência leva você a ficar mais forte na outra, né? E acreditar mais, e a ter mais fé. É isso mesmo? Eu acredito muito, inclusive no processo de mentorear esses escritores, eu falei para eles, eu acredito em duas coisas importantes. Primeiro, experiências vividas. Segundo, lições aprendidas. E o que eu extraí deles, quais experiências que vocês viveram? E mais importante, quais as lições que vocês aprenderam nesse processo? É por isso que esse livro é tão rico, cheio de histórias, que todos eles passaram, histórias muito diferentes, e os princípios que eles aprenderam, né, por terem passado essas lutas e dificuldades. Como você mencionou, eu, há mais ou menos 2 anos atrás, era mês de outubro de 2020, era mais ou menos umas 10 horas da manhã de uma quarta-feira, eu estava no escritório trabalhando e toco um celular, eu não reconheci o número, e desliguei, tocou de novo, desliguei, e na terceira vez eu falei e eu percebi que era a voz do meu filho, Davi, o caçula. Ele havia saído naquela manhã para fazer umas gravações com os amigos numa lancha aqui na represa de Nazaré Paulista. E ele falou, Daddy, aconteceu um acidente, estamos levando para o hospital aqui da cidade, pronto-socorro, leve os meus documentos e nos encontre lá. E aí, cheguei para minha esposa e falei, amor, vamos para o hospital, aconteceu isso, e nós chegamos lá e ficamos sabendo que houve uma explosão no barco onde eles estavam, na lancha, e eles sofreram queimaduras, e o Davi foi o que mais foi exposto, queimou as pernas, os braços, e parte do rosto, queimaduras de primeiro e segundo grau. E ele foi levado depois do pronto-socorro para a UTI, ele passou ali 7 dias naquela UTI, e foi uma experiência assim muito forte. O médico nos contou, alguns dias depois, o cirurgião plástico que estava cuidando dele, ele falou, olha, a chance de vida dele é 50%. Então, nós oramos muito, muita gente esteve orando, intercedendo, e graças a Deus ele pôde sair dessa, ele se restaurou, se recuperou, a pele dele, né, foi restaurada, só ficou com algumas manchas na perna, e ele falou, é bom que essa mancha fique como um lembrete, né, do que aconteceu e do que Deus fez. E mais importante de tudo isso foi, isso foi as lições vividas, mas as experiências vividas, mas as lições aprendidas. O que meu filho aprendeu com isso? Ele aprendeu a se aproximar mais de Deus, a ouvir mais a voz de Deus. E ele tinha planos, ele queria voltar para os Estados Unidos, para voltar a trabalhar lá. Ele resolveu ficar no Brasil, e olha só, por causa disso, alguns meses depois, ele pôde se reencontrar com uma amiga que ele conhecia no passado, na época de adolescente, e eles começaram a sair juntos, começaram a namorar, e não é que o rapaz fica noivo dela, e agora vai se casar no ano que vem. Então, Deus usou essa experiência que parecia ruim, né? Inclusive tem uma frase no livro das 4 estações, uma frase que eu aprendi com minha mãe, e ela diz assim, nem tudo que é ruim, Deus sabe de todas as coisas. E Deus usou essa experiência, essa rua de fracasso temporário, como uma estrada, uma pavimentação para essa estrada do sucesso permanente. Então, a vida é assim, todos nós vamos passar, tem Covid, tem guerra, tem crise econômica, política, enfim, mas o que você aprende com isso? Quais as lições que Deus quer ensinar na sua vida através desses outonos de vida que você passa? E a boa notícia dele é que não existe nenhuma estação do ano que dura para sempre, e nenhuma estação de vida
que dura para sempre. A única coisa que dura para sempre é o amor de Deus por nós. E nesse amor a gente pode confiar. Verdade, você falando assim, você me deixa até emocionado, né, mano? Porque a gente vê o cuidado e o carinho do nosso pai, né? Como ele é importante quando nós temos uma relação sincera e verdadeira com ele. E eu tenho aprendido através dos seus livros, Mário, cada livro que eu leio, aprendo um pouquinho, né? Falei muito das estações da vida. Outro que mexeu demais comigo foi o meu trabalho, o meu ministério, que eu entendi onde o que eu faço, onde eu estou, ali eu posso ser um instrumento nas mãos de Deus, posso ser um instrumento, uma pessoa do bem, influenciando pessoas para o bem, que nem você disse, você pode ser um balde de decepção ou uma fonte de inspiração, né? Eh, eu, depois de alguns anos e tendo essa experiência com mentores, você é um deles, e eu percebo, né, como seria importante se lá atrás eu tivesse mentores que me ajudassem a entender melhor a vida. E hoje eu agradeço a Deus pela sua vida, por outras pessoas que me inspiram, que, que me mentoriam e que a gente escolhe andar, como você disse. Nós fazemos a escolha com quem nós vamos andar. E então é muito importante isso, Mário. Mário, no seu capítulo, você também fala um pouquinho de uma pessoa muito importante, que deixou lições na sua vida. Eh, Vou dar essa oportunidade aí para você, para a gente deixar isso aqui também marcado no nosso podcast, a experiência que você teve com o seu pai, né? O grande aprendizado e o grande mentor da tua vida. É verdade. Meu pai foi a maior, quem sabe, uma das maiores influências da minha vida. O que eu aprendi sobre comunicação, sobre pregação, não foi através dos livros, foi vendo meu pai pregando, vendo o humor dele, a estratégia dele, a simplicidade dele, o carinho dele com as pessoas, e como um grande líder, um grande pregador, um grande homem de Deus. E meu pai, agora, questão de 5 meses atrás, ele faleceu. Deus o recolheu para a glória, com 88 anos de idade. Ia completar agora, em dezembro, 60 anos de casado com minha mãe. E Deus falou assim, acho que já está bom. Você correu, né, a sua carreira, você combateu o bom combate, você guardou a fé. E ele foi, mas antes de ir, ele passou o bastão, né? A prova de revezamento, ele passou para mim, passou para o meu irmão, ele passou para os meus filhos, né? Ele passou para tantas pessoas, né? Com certeza foi uma grande inspiração na minha vida, então eu louvo a Deus pela vida dele, por tudo que ele inspirou e me motivou, né? Ele me inspirou também a ler livros, ele me inspirou a pregar, ele, quantas vezes em lives, né, nesses últimos anos, ele entrava na live, ele assistia, quando acabava ele me ligava, ô Mariano, poxa, gostei demais, parabéns, e ele, muito bem-humorado, né, ele falou assim, você, inclusive nessa área de tecnologia, parabéns, você está fazendo tudo como eu te ensinei a fazer, tudo de PowerPoint, né, de iluminação, essas coisas todas, tecnologias que não existiam, né, no passado, mas ele já falou que ele já me ensinou lá atrás, né, como usar isso. Então a gente ia falar exatamente, eu fiz exatamente como, né, você me ensinou, e então a gente brincava muito. E tivemos assim esses últimos meses, eles se mudaram para Atibaia, nós os acolhemos aqui em casa. Minha mãe havia caído em março, fraturado o braço, precisava de ajuda constante, então nós recebemos a eles aqui em casa e tivemos assim, a gente não sabia que aqueles seriam os nossos últimos meses. Então, eu queria deixar aqui uma palavra àqueles que nos veem, que nos ouvem, aproveite o tempo com os seus familiares, seus pais, honre os seus pais, declare o seu amor a eles,
e agradecer, seja extremamente grato a eles e a todas as pessoas que inspiraram a sua vida, fizeram a diferença na sua vida. Não espere até que essas pessoas tenham morrido e aí você vai levar flores para elas. Dê essas flores em vida para essas pessoas. Encoraje as pessoas. Eu lembro quantas vezes meu pai ficava feliz quando um pastor, alguém ligava para ele, ou mandava um WhatsApp dizendo: "Oh, pastor Né, quero agradecer, isso fez a diferença na minha vida", e isso era vida para ele. Então, como é importante você ser grato, lembre-se das pessoas, mande presente, convida para um jantar, sai para um almoço, enfim, não sei o que você pode fazer para expressar honra àquelas pessoas que marcaram a sua vida, que influenciaram a sua vida, e a gente só pode fazer isso, né? E elas só podem receber esse amor, esse carinho, enquanto estão vivas. Então, aproveite essa oportunidade e aproveite enquanto o dia é hoje. É o único momento que nós temos, que é hoje. Faça isso. Nossa, Mário, você falou de deixar as inspirações, né? Quantas lições de vida você já tem deixado para nós. E aí, sabe o interessante, Mário, que ouvindo alguns autores, conversando com eles diziam o seguinte para mim: "Dê, quanto tempo eu tive vontade de escrever um livro, como eu gostava, como eu queria e não tinha essa oportunidade". Então, Mário, para quem está nos ouvindo aí, que tem essa vontade, que tem esse desejo de escrever um livro, qual que é a sua sugestão? Entre em contato comigo. Você pode me procurar no meu site mariosimões.com.br. Lá você tem todos os meus livros, os meus cursos, mariosimões.com.br. E entre em contato comigo. Eu estou aqui para servir, inclusive, eu tenho até aqui do meu lado a minha declaração de existência, de missão de vida. Eu, Mário, existo para instruir e inspirar as pessoas Olha aí que a, legal, hein? a desenvolverem o máximo do seu potencial e viverem o seu propósito de vida. Show de bola, E Mário. esse livro, Inspiração, eu pude aqui viver esse meu propósito, instruir esses autores, inspirá-los a desenvolver o máximo do seu potencial e viverem o seu propósito de vida. É por isso que eu estou aqui, por isso que eu existo. Pode me procurar, terei o maior prazer em ajudar você a colocar esse seu sonho em realidade, ou em livro em coautoria, ou em livro solos, ou mentoria na área de comunicação. Eu estou aqui para servir. Esse livro então veio só para selar essa declaração sua aí, hein? Com o próprio título selou a sua declaração. Agora, Mário, então vou fazer um desafio, já que você pediu para o pessoal te procurar, dá um brinde para nós então, né, que eu vou colocar aqui na descrição do nosso podcast, um link aqui para receber aí um e-book seu. Pode ser? Você pode nos presentear com Eu vou dar então de presente para vocês um livro que eu escrevi na pandemia, um e-book intitulado Como Superar as Crises. Porque a pandemia não foi a única crise, virão outras. Então, como é que você enfrenta, espera e supera as crises? Você pode compartilhar aqui, se quiser, o meu WhatsApp, e as pessoas que escreverem eu posso encaminhar, como você quiser, esse e-book muito precioso, Como Superar as Crises. Vai ser um prazer poder abençoar a vida de todos vocês através desse livro. Ok, Marião. Então nós, mais uma vez, só temos que agradecer a você o carinho, a sua competência, o seu dinamismo com a gente, a sua mentoria. Eu acho que eu não posso aqui ficar acrescentando palavras, então eu vou escolher uma, tá bom? Obrigado, Mário, por sua inspiração. Nós agradecemos de coração esse tempo aí que nós tivemos juntos e nos próximos tempos, né? Virão aí outros livros, volume 2, volume 3 e, e você que está nos assistindo, seja um inspirador também, né, Mário? Então, palavras finais, Mário, para a gente encerrar aqui o nosso podcast, ok? Deixa suas palavras finais. Todos nós só temos uma vida para viver. Não existe esse negócio de reencadernação.
é um caderno só. Primeira vez que eu ouço isso. Viva da melhor maneira possível. Aprenda o máximo que você puder com pessoas inspiradoras, pessoas que agregam a sua vida. Receba toda a informação que você tem, que você pode, e depois seja um doador dessa informação, dessas histórias, e que você morra vazio, que você morra inspirando, abençoando a vida das pessoas. Não seja um reservatório, mas torne-se um rio de bênção na vida das pessoas. Show de Deus bola. abençoe a sua vida. Parabéns, Dê. Privilégio estar aqui com vocês. Até o próximo encontro. Obrigado, Mário. Não posso te dar a mão, mas fica aí a minha gratidão. Então, para você que está aí com a gente, curte, compartilhe, inscreva e até o próximo episódio do nosso Inspira Sucesso, da sua série Inspiração. Um abraço, pessoal. Fique com Deus e até o próximo.